Esse vídeo é uma resposta a alguns estudantes da professora Ada que estão estudando um texto que eu redigi, que faz parte desse livro aqui, que é Docência nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Múltiplas Visões, organizado pela professora Mirza Seabra Toshi. Eu tenho um artigo nesse livro. O meu artigo é o celular e suas múltiplas potencialidades de expressão e interação em ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui eu começo a discutir as possibilidades do celular ser utilizado na educação à distância. Pedro e Tamires são os estudantes que me enviaram um vídeo produzido a partir do celular deles, que vai compor a apresentação sobre este texto na aula da professora Ada. Então, para mim é um prazer poder participar de forma virtual com vocês e interagir um pouco mesmo à distância com vocês, né? Eles me fizeram 3 perguntas. A primeira era qual foi a minha sacada para fazer esse artigo, de onde eu tirei essa ideia, sobre o direito de resposta dos alunos, porque no artigo eu comento um caso de uma instituição, se eu não me engano, de educação em eletricidade, uma instituição virtual, que utilizou o SMS para informar aos alunos o que estava acontecendo no curso, quais atividades que eles tinham postado. Então, sobre esse direito da resposta, né, eu cito apenas que a instituição encaminhou um SMS para os alunos, mas realmente eu não falo porque eu não li no texto deles se houve ou não essa resposta dos alunos, essa possibilidade. E a outra pergunta era a relação do celular na sala de aula presencial. Pois bem, para poder responder essas questões, a gente vai ter que contextualizar um pouco. Esse contexto parte da minha experiência de vida. Eu sou formada em comunicação social, em rádio e televisão, mas desde o primeiro dia da faculdade eu fui parar dentro de escola e fui me envolvendo com as questões de mídia e educação. Trabalhei primeiro com o rádio na escola, depois com o vídeo na escola, o jornal televisionado na escola, o jornal impresso na escola e nos últimos 3 ou 4 anos surgiu a questão do celular na escola. E tudo isso de forma presencial. Paralelo a isso, eu fazia uma pós-graduação à distância em educação à distância, especialista em educação à distância. E eu sou estudante de educação à distância. Uma das coisas que me inquietou e que eu apresento no início do artigo é justamente os ambientes virtuais de aprendizagem só permitirem uma interação aluno-professor ou tutor-professor, que alguns cursos usam, né? Nem todos os cursos têm a mesma definição para tutor, mas enfim. Era da gente só poder se manifestar por modo da escrita nos fóruns. Então eu trabalhava o dia inteiro e meu tempo para estudar à distância era noturno ou de madrugada. E o exercício da escrita prescinde um tempo, uma disposição, para você conseguir articular tudo que você leu e colocar o seu pensamento ali. E às vezes eu chegava, tinha aqueles fóruns com aquelas respostas enormes, e às vezes um fórum não estava interligado com o outro, as respostas, aquilo me angustiava. Mas eu poderia dar as respostas de forma oral também, ou de forma de audiovisual, um vídeo. E eu sugeri isso para uma professora e gravei em áudio o que eu pensava sobre os textos e qual a minha relação. Enviei para ela por meio do ambiente virtual e ela gostou dessa atitude. E aí eu comecei a questionar, por que não nos ambientes virtuais de aprendizagem a gente começar a exigir mais esses outros saberes dos alunos, que são os saberes orais, os saberes visuais, os saberes audiovisuais, e não só o saber escrito. Com isso, eu não quero eliminar o saber escrito, a importância que é a gente saber sistematizar o nosso pensamento por meio da escrita, mas ampliar as nossas possibilidades de expressão, ainda mais quando a gente tem um público, que foi o meu caso, de educação à distância, que trabalha, a maioria era trabalhador, a maioria utilizava as horas do final de semana ou as horas da madrugada para poder fazer o curso. Então, assim,
Será que a gente não podia fazer uma dinâmica mais ágil, mais interativa, com outras linguagens presentes no ambiente virtual de aprendizagem, para além da escrita? Então foi isso que começou a me motivar. Outra motivação é a participação no grupo de estudos da professora Mirza. A gente estava estudando justamente a docência nos ambientes virtuais de aprendizagem. E como ela já tinha percebido esse meu interesse e minhas práticas, né, minhas vivências com o celular, ela sugeriu que eu escrevesse. Então partiu daí. A segunda pergunta sobre o direito de resposta do SMS, queria chamar a atenção de vocês para uma questão, a do tempo e a da contextualização nesse tempo. A maioria dos exemplos que eu apresento aqui nesse artigo são de 2007, 2004, 2010, 2008. E nesta época, o SMS era uma função muito utilizada no celular. Hoje a gente já não pode dizer que o SMS é a função mais utilizada. O SMS ele tem perdido espaço para alguns dos aplicativos que fazem a mesma função ou até extrapolam essa função porque permitem o envio de mensagens de áudio, de geolocalização, de vídeo, né, que são diversos aplicativos que estão aí. Então aumentaram as possibilidades de interagir, as formas de interação. E no artigo que eu li, que foi esse curso básico de segurança em eletricidade à distância oferecido pelo Senai do Rio Grande do Sul em 2008, que é o que eu cito a questão do SMS, ele não fala sobre o direito de resposta do aluno. Eu acho que esse é justamente um dos desafios dos dispositivos móveis, porque a gente aumenta o campo de expressão, né? Aumenta as possibilidades nossas de interação, de expressão, e aumenta também os conflitos. E nem todo mundo está preparado para todo tipo de resposta ou para todo tipo de expressão gravada que vai chegar para a gente. Então eu penso que o aluno tem direito de resposta, sim, mas essa resposta tem que estar dentro do contexto. A gente, infelizmente, não pode contar com o bom senso da maioria das pessoas. E é aí que o bicho pega, quando a gente vai falar da utilização do celular dentro da escola. Vocês me perguntaram sobre trazer isso para o presencial. Eu comecei falando ou vivenciando experiências de uso do celular no presencial. Então a gente trabalhava as possibilidades de dar uma aula ou tornar a aula mais dinâmica, mais interativa com jovens do ensino médio nas escolas públicas de Goiânia. Nós trabalhamos bastante o vídeo, utilização da câmera, os recursos de edição, trabalhamos muito podcast, que é a gravação em áudio, né, os arquivos em áudio, trabalhamos algumas das questões de calculadora, de agenda, que a escola compartilhando a agenda, o calendário de eventos da própria escola via os celulares dos alunos. E, enfim, agora eu pesquiso sobre isso, minha pesquisa de mestrado, justamente verificar quais são os usos que os estudantes, os professores e os diretores têm feito desse recurso em sala de aula, no presencial. Esse tem sido meu desafio. Eu acho que as questões sobre o celular e o que ele significa, o que ele pode potencializar, nós estamos apenas começando os estudos. Este artigo foi meu primeiro exercício de reflexão com o celular e eu já aprendi outras coisas e estou refletindo sobre outras possibilidades também no uso dos dispositivos móveis na escola. Bem, gente, já tá dando 9 minutos de vídeo, eu acho que já tá bom, né? Vocês já devem estar cansados. E eu agradeço a oportunidade de interagir com vocês nessa aula. Obrigada, até mais.